Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 11 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Em vosso caminho anunciai, não leveis ouro nem prata. Hoje é a festa de São Barnabé, grande evangelizador junto com Paulo. Como sabemos, foi ele que descobriu o talento e a vocação de Paulo, quando todos tinham medo dele. Com Paulo, iniciou a evangelização dos pagãos, isto é, do mundo. Barnabé consagrou a sua vida à evangelização e, silenciosamente, convida cada um de nós a consagrar a nossa vida ao anúncio do reino. De maneira suprema, ele nos ensina a humildade, a não trabalhar sozinhos, mas a saber descobrir o talento escondido do irmão, que está ao nosso lado. Ele nos ensina a evangelizar em comunhão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: No vosso caminho, proclamai o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro na cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno, e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa de São Barnabé, como falamos no início do nosso diário. Barnabé é sem dúvida um grande evangelizador, homem santo e bom, inteligente e aberto, que soube enxergar em Saulo o que ninguém enxergava, e sem medo soube tirar dele Paulo, o maior dos evangelizadores. Ele soube dar a vida por Jesus até o martírio. Com seu silencioso exemplo, São Barnabé atrai todos nós na grande aventura da evangelização. Às vezes, irmãos, o mundo pode nos assustar com as suas loucuras. Imagine um pouco como deviam se sentir São Paulo e Barnabé diante da imensidão do mundo dos romanos, do mundo dos gregos, dos judeus, do mundo da loucura e da idolatria, dos vícios e da perseguição. Talvez um pouco como nós hoje, diante da loucura de uma parada gay e de outras coisas também, que usam símbolos religiosos para profaná-los e não sabem conversar, somente atacar e ofender. O que fazer então? Pagar com a mesma moeda? Claro que não. Jesus nos ilumina com o Evangelho de hoje. Proclamai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Quantos demônios devemos expulsar nos dias de hoje? Quantos leprosos que perderam não só braços e pernas, mas também a própria cabeça em todas essas loucuras. Quantos mortos-vivos
que são como que zumbis que andam e só vivem dopados porque não têm coragem de pensar. Quanto precisamos evangelizar? Deus não quis matar todo mundo, mas escolheu mandar o seu Filho para evangelizar o mundo, para salvá-lo. O Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao pecado, à injustiça, ao mau caminho. Irmãos, a evangelização é o único caminho para a salvação do mundo. Hoje, neste momento, enquanto preparamos esse diário, que vocês escutarão no dia 11, aqui em São Paulo, estamos nos preparando para participar na Câmara Municipal da votação do Plano da Educação da cidade de São Paulo para os próximos 10 anos. Movimentamos toda a Missão Belém, chamamos toda a Missão Belém para ir na Câmara Municipal e manifestar a própria fé, manifestar a Igreja, porque algo grave está acontecendo. Em surdina, sem que a maioria perceba, aqui no Brasil, os coordenadores do ensino estão promovendo a toda força as teorias do gênero, que a maioria do povo não entende por nada. Vocês sabem que no mundo afora, a partir da Europa, está se abrindo caminho à ideologia do gênero. As pessoas que acreditam nisso vão abertamente contra a Bíblia, contra a luminosa vontade de Deus que criou o homem e a mulher, como dois seres de igual dignidade, complementares, recíprocos, bem diferentes, e por isso cada um capaz de enriquecer e doar amor ao outro. É bom saber, irmãos, que esta ideologia do gênero, que é contrária à nossa fé, já foi condenada aqui no Brasil também pelo Congresso Nacional. Apesar disso, ela continua caminhando em instâncias mais baixas, menores, apesar destas não ter direito de ir contra uma lei federal. Essa ideologia afirma que não existe sexo masculino ou sexo feminino, dados por Deus desde a concepção, mas, dizem eles, o que existe é o que você escolhe. Isto é, se você nasce biologicamente homem, mas gosta de ser mulher, então você será este novo tipo de pessoas. Assim, se você, mulher, gosta de ser homem, então você será isso. E se você quiser ser metade, isso também vai bem. E se no andar da carruagem você muda de ideia, então você poderá voltar a ser homem ou mulher, como quiser. Tudo é neutro, e você pode tudo. Você é uma massinha e faz o que quiser. Onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus em tudo isso? Onde está o dom da criação que te fez homem ou mulher? Quem sustenta isso está cuspindo no rosto de Deus e no presente da sexualidade que Deus te deu desde o primeiro momento da concepção. A coisa mais grave que está em jogo é o fato disso se transformar em um plano de educação para os próximos 10 anos. Isso significa que as nossas crianças, rapazes, moças, jovens, serão obrigados, de maneira dogmática e compulsória, a estudar isso tudo na escola, através de cartilhas e textos. Quer dizer que, da mesma forma que aprenderão que 2 mais 2 é igual a 4, assim deverão também aprender que não existe sexo, não existe vocação a ser homem e nem vocação a ser mulher. É claro que quem sustenta isso, como falamos, ignora maldosamente a maior evidência da criação. Homem é homem e mulher é mulher, com corpos físicos evidentemente diferentes, com missões evidentemente diferentes. Da barriga de um homem nunca nascerá um bebê.
Quem ignora isso é mais cego do que um tatu, e o peito de um homem nunca amamentará uma criança. Irmãos, nós cristãos, em especial nós da Missão Belém, que temos como exemplo um homem e uma mulher, Maria e José, na pobre gruta de Belém, temos uma especial missão em tudo isso. Essa é a nossa fé, irmãos, é a fé que desejamos para os nossos filhos. Acreditamos em Deus, em um homem, mulher, imagem de Deus juntos, com suas próprias características diferentes, físicas e psíquicas. Acreditamos no valor e na beleza da família, no pai e na mãe, que são espelhos de Deus amor. Acreditamos no valor do corpo físico. Acreditamos que precisa respeitar e valorizar o nosso corpo, masculino ou feminino que seja, sem querer cortá-lo, deformá-lo e deturbá-lo. Acreditamos que o nosso corpo, masculino ou feminino, como Deus o fez, tenha uma missão inscrita na carne. Deus escreveu a masculinidade, sobretudo no ser masculino, e a feminilidade, sobretudo no ser feminino. Essa cultura é milenária e faz parte das nossas íntimas convicções e crenças. Seria grave discriminação acusar a maioria do povo brasileiro, que assim pensa, dizendo que todo mundo é careta, fechado e obscurantista. Queremos que a escola seja a serviço dos pais e que respeite a educação que os pais desejam dar, e não o contrário. Estamos conscientes de que nesse plano há muitas ideias positivas, mas acreditamos que discrimine a convicção da maioria da população brasileira, com o intuito de promover as ideias e as práticas de uma minoria. Alguém poderia se perguntar, o que tem a ver isso com a evangelização? Irmãos, se a nossa fé não iluminar o mundo, se não for sal da terra e luz do mundo, do que adiantaria? Só poderia ser jogada fora e pisada pelos homens, como diz Jesus. Deus mostrou a toda a Missão Belém a beleza luminosa do relacionamento entre homem e mulher, na pobre gruta de Belém. É nisso que acreditamos com todas as nossas forças. É isso que somos chamados a testemunhar. Deus mostrou a beleza de uma família humana, que é espelho da família de Deus Trindade. Não podemos permitir que isso seja sistematicamente destruído. Nós acreditamos no dom da sexualidade como o primeiro presente que Deus deu ao homem e não podemos permitir que alguém pise em cima e destrua esse dom. O que estamos vivendo aqui em São Paulo deve se tornar um modelo para todos os lugares onde a Missão Belém está presente. Não podemos assistir ao assassinato do coração de nossos filhos pequenos e não fazer absolutamente nada. Evangelizar significa injetar no mundo em que vivemos a luminosa beleza do Evangelho. Fazer isso com calma, com paz, com sorriso nos lábios, sem raiva e sem medo, mas com decisão e firmeza. Por isso, estamos partindo para dar a nossa presença, nosso voto na Câmara Municipal de São Paulo. Queridos irmãos, nós acabamos de voltar da votação na Câmara Municipal com muita alegria no nosso coração. Hoje a presença da igreja na Câmara foi maciça. Éramos quase 500 e o grupo mais numeroso era o nosso, da Missão Belém, com cerca de 100 pessoas. O clima era um pouco tenso, sim, mas todos se comportaram com extremo bom senso, de forma muito correta. O nosso grito de paz era: direito à família, educação que gera a vida. Esse grito uniu as 500 pessoas que lotavam a Câmara Municipal no início da reunião, por 5 minutos, sem parar de pé. Era o grito da vida, o grito da paz. Sem dúvida,
Os vereadores se surpreenderam com essa ação maciça e a votação se fechou em 7 votos contrários a 1 para a não aprovação desse plano, que queria introduzir a teoria do gênero nos próximos 10 anos em todas as escolas de São Paulo. 7 vereadores votaram contra o plano e esse não passou. A vida venceu. A guerra, porém, não terminou. Na próxima semana acontecerá mais uma votação geral com os 54 vereadores da Câmara de São Paulo, porque o plano será reapresentado com modificações que deveriam tirar a teoria do gênero, mas precisamos vigiar que não volte tudo de novo debaixo dos panos. E terça-feira, provavelmente, deveremos lotar a Câmara de novo para este combate final. Eu e a Cacilda quisemos estar presentes para que fosse claro para toda a Missão Belém a posição do cristão, que não pode deixar o mal tomar conta do mundo. Ficamos muito felizes em saber que isso aconteceu, que a vitória da vida e a negação do plano aconteceu em 300 cidades do Brasil. 300 cidades votaram contra este plano. Isso é a posição clara da igreja que está caminhando, da igreja viva. Encontramos também um pai de família, o professor Felipe Neri, um jovem que tem 5 filhos, advogado, e que consagrou a vida para lutar contra essa teoria do gênero, e ele participa dos encontros internacionais, das reuniões internacionais, bancando as viagens, e ele vai partir para Washington, e no dia 12 vai ter uma importantíssima reunião sobre este assunto, e por isso pedimos oração a toda a Missão Belém. Este é um modo de evangelizar, ser sal da terra e luz do mundo, como anteontem vivemos e meditamos. Pedimos que todas as casas, todas as famílias da missão, todos os missionários, todos nós possamos nos unir em oração nas nossas casas durante os 3 terços, aquele que fazemos de manhã com o diário, também o das 11h30, das 18h. Vamos pôr a intenção sobre este assunto, rezar para estes irmãos também que estão de frente encarando essas reuniões pesadas. Vamos também nós fazer a nossa parte, seja com a nossa presença, mas também com a intercessão, pedindo força do alto, porque só Deus pode parar essa avalanche de loucuras. Então vamos pedir com força, com a força da oração, vencer essa batalha contra o mal. E concluímos esta meditação de hoje, lendo mais uma vez o trecho do Evangelho, e depois cada um escolha um propósito como o Espírito Santo pede. No vosso caminho proclamai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro na cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno, e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Paz e alegria a todos na luz do Evangelho, na luz de Deus. Sal da terra e luz do mundo. Paz e alegria a todos.